Como comprar um bom notebook para usar esse ano? O notebook acaba sendo um recurso importantíssimo para quem precisa de um computador, mas não tem dinheiro para montar um computador. Então ele acaba sendo um grande facilitador. Fala Pinguim, Hacker Linux Tips na área. Bom, através desse vídeo eu vou dar algumas dicas de como comprar um bom notebook, seja novinho em folha ou seja no mercado de usados, algumas coisas que você precisa se atentar para você fazer uma boa compra. Bom, eu comecei o blog e o canal na época com um notebook, porque eu não tinha condições de montar um PC naquela época. E também preferi um notebook, muitas vezes, por conta da praticidade de você se locomover com ele. Se eu estivesse no quarto e meu irmão precisasse do quarto por algum motivo, eu podia ir para a sala. Se alguém chegasse na sala querendo assistir TV e eu precisasse de concentração, eu podia ir para a mesa da cozinha. E por aí vai, né? O notebook você consegue colocar ele no colo e sentar no sofá, sentar na cama. E você consegue tanto trabalhar, fazer uma coisinha ou outra, ou consumir conteúdos também de maneira mais prática, né? Com o notebook, você pode se mudar de cômodo caso tenha alguma coisa ali naquele cômodo que precise que você saia naquele momento. Já com um desktop não, né? Se você tiver o desktop num lugar e na casa aí e alguém for na sala, como já aconteceu, quem me acompanha, eu já tive desktop na sala e quando ligavam a TV ficava horrível para trabalhar. Eu já tive desktop no quarto também, quando ia usar o quarto, em alguns momentos ficava complicado. Já com o notebook a gente não tem esses empecilhos, né? Bom, meu primeiro notebook foi um MacBook Pro, no ano de 2010 que eu adquiri. Na época eu comprei essa máquina por R$ 2.799, tá? Uma promoção da loja Fast Shop. E eu usei por um ano mais ou menos e depois eu consegui repassar esse Mac por R$ 2.500. R$ 2.500. Então perdi aí 200, 300 reais, né, nessa venda. Perdi entre aspas porque eu usei a máquina por um ano, né? Então acabou que não desvalorizou tanto. Então vai a primeira dica. Se você for comprar um notebook, você puder juntar um dinheiro e pagar à vista, você vai conseguir um excelente valor, seja um notebook novinho em folha ou um notebook no mercado de usados. Mas é claro que essa dica não vai ajudar todo mundo, porque tem muita gente que vai precisar do cartão de crédito para comprar o próprio notebook, então não vai ter como dar um valor à vista, né? Dependendo do valor do notebook, fica inviável. Dica 2. Mesmo que você seja um usuário Windows, tente comprar um notebook sem o sistema já instalado. Por quê? Dependendo da máquina, a diferença de preço por já vir com Windows instalado chega até R$1.000. Eu já vi máquinas terem até R$1.000 de diferença com Windows e sem, né? No caso com Linux. E caso você seja um usuário Windows, você consegue uma instalação muito mais barata. Então, dê preferência para poder comprar uma máquina que venha com Linux para você não ter que pagar aquela licença toda que vem embutida já no produto, né? Seria uma venda casada, só que aqui no Brasil tem uma lei que nenhuma máquina pode ser vendida sem sistema operacional, então isso acaba burlando um pouquinho dessa questão da venda casada, né? É uma lei que acaba entrando em conflito com a outra. Então comprar uma máquina com Linux ao invés de Windows, aí o seu bolso agradece. Dica 3. Se for comprar um notebook para trabalhar, ele tem que ter pelo menos 8 GB de memória RAM, tem que ter um processador i3, ou i5, ou i7, que seja de pelo menos 7ª ou 8ª geração. Não compre nada com menos do que isso, 6ª, 5ª geração para trás, ou 4 GB de RAM, não. Você vai passar raiva. Se for uma máquina para estudos apenas, acessar a internet, assistir vídeos no YouTube, séries, essas coisas, você pode até se dar o luxo de abrir mão de 8 GB de RAM e pegar uma máquina com 4 GB de RAM. Mas eu recomendaria tentar evitar uma máquina com um processador dual-core. Tenta pelo menos uma i3. Caso não dê o seu limite do cartão, não dê para chegar naquele valor, aí você ou compra essa máquina ou fica ligado na dica número 6, que talvez vai te ajudar aí quanto a essa questão. Porque se você comprar uma máquina, não quero só estudar, aí você quer assistir série, só navegar no YouTube, estudar, beleza. Se mais pra frente você precisar lidar com planilhas, com arquivos ou alguma coisa que exija, né, um processamento maior, você pode passar raiva, não conseguir fazer, né, o que está sendo proposto ali, e você pode ter que vender essa máquina, o que acaba desvalorizando. Quando você compra uma máquina, raras vezes você consegue vender por um valor próximo
do que você comprou, a não ser que seja um Mac, né? Fora isso, o PC desvaloriza muito. PC, computador, notebook. Dica número 4. Dê preferência sempre por uma máquina que tem SSD, fuja de HD. A não ser que você já tenha um SSD aí na sua casa e a máquina esteja sendo vendida por um valor muito em conta, ela seja uma máquina boa só por estar com HD. Nesse caso, você pode até abrir uma exceção. Por quê? Isso influencia na performance do sistema operacional em tudo. Quem já usou uma máquina com SSD, depois usa com HD, vê a diferença é gritante. Então, tem que ter um SSD aí no seu notebook, tá? Independente de ser M2 ou não, preferência ser M2, que é aquele slotzinho mais fino que lembra uma memória RAM, né? Um pente de memória RAM. Só que, se não der, que seja o outro, o SSD que tem um formato maior que lembra um HD, né? Mas que seja um SSD. Nada de HD aí, senão você vai passar raiva com o Windows, se você estiver usando Windows, e você vai ter que ou vender a máquina, ou comprar um SSD, ou colocar um Linux aí. E mesmo assim o Linux, em alguns casos, vai até fazer milagre, mas em outros não vai e vai ter que botar um SSD mesmo. Então, dê preferência por SSD. Dica número 5. Caso você compre um notebook com uma GPU dedicada a AMD e NVIDIA para trabalhar, editar vídeos e vá jogar também, né? Vai desfrutar de alguns games, não deixe de comprar um suportezinho que tenha fãs para resfriar o seu notebook. Eu comprei para o meu notebook Dell. Essa aqui é uma base gamer da C3 Tech, tem vídeo aqui no canal. É uma base muito boa, bem construída, já tenho ela há mais de um ano. Tá? Acho que já vai para 2 anos que eu tenho ela. E assim, é uma base que ajuda no resfriamento. Não conte que o engenheiro, que quem projetou o notebook estava esperando que você moraria ou mora, né, num país quente como o Brasil. Então não conte que o resfriamento dessa máquina está contando com um país tropical. Pode ser que sim, pode. Mas vai saber se ele contava que você ia tentar zerar God of War, entre outros jogos aí nessa máquina. Então dê aí um suportezinho para resfriar o seu notebook para não correr o risco de fritar o seu processador. É uma recomendação muito importante caso ela tenha uma GPU dedicada. E é claro, o link aí vai estar na descrição do vídeo caso você queira comprar, tenha interesse. Bom, e a dica número 6 talvez seja que vai atender mais pessoas aí que estão assistindo o vídeo. Todo mundo quer algo novo em folha, quer tirar da caixa, aquela experiência de unboxing, tirar do plástico, beleza. Mas as coisas novas, às vezes, são muito caras. E às vezes você no mercado de usado, você pode comprar algo por até metade do preço. E em perfeito estado. Isso porque você pode comprar, como já aconteceu diversas vezes no meu caso, um notebook, um dispositivo eletrônico de alguém que trouxe de fora do Brasil, dos Estados Unidos, não foi taxado, comprou muito mais barato do que aqui. E essa pessoa, por algum motivo, vai viajar, vai precisar vender. Geralmente essa pessoa, quando precisar vender, ela já vai vender abaixo do mercado. E se ela vender para alguém, um segundo, né? Esse segundo, quando for revender, com certeza vai estar um valor muito abaixo. Então, às vezes, dá para comprar máquinas muito boas, assim, de pessoas que compraram e trouxeram de fora e não foram taxados. Eu já fiz excelentes compras assim. Pesquisando com calma no mercado local, através de Mercado Livre, OLX, antigamente tinha um bomnegócio.com, dá para encontrar diversas máquinas com bom preço. O Gabriel de Pinho, né, tem um canal dele, faz muito isso. Eu já fiz muito isso no passado. Entre 2011, mais ou menos, até 2015, eu fiz muita negociação de máquina. Só que eu não filmava, eu não tinha canal no YouTube ainda, senão eu teria filmado muita negociação. Teve um MacBook Air que eu peguei em excelentes condições. Eu lembro que eu fiz tipo um escambo para pegar aquele MacBook. Eu dei um iPod que me custou R$250, um iPod Classic. Eu dei um Galaxy S2 que me custou R$650. E eu dei mais R$400 em dinheiro. Quer dizer, eu dei um total ali de R$1.300 e o cara tava pedindo no anúncio mais ou menos entre R$2.100, R$2.300, R$2.400 na máquina. E ele aceitou porque aquele iPod que eu peguei naquele preço foi de alguém que trouxe de fora, que estava querendo se livrar. Aquele iPod valia uns R$400, mas eu peguei por 150, quer dizer, 250. Né? Ele valia mais que o dobro, mais do que o dobro do que eu tinha pego. O Galaxy S2 eu passei ele por 650, mas ele valia ali em torno do que
de R$1.200, R$1.300. Só que eu peguei ele mais barato, eu peguei usado. Então, nesse tipo de negociação, cara, às vezes você leva muita vantagem. Ah, e nota, eu usei ele por uns 2 anos mais ou menos e eu vendi por 1.800, eu vendi por mais do que eu comprei. Olha, eu gostava muito daquele Mac, porque foi o primeiro MacBook Air que eu tive, né? Eu coloquei até um adesivo do Darth Vader na parte de trás dele, só achar a foto eu vou colocar aí pra você ver. Eu usei ele por uns 2 anos mais ou menos e ainda vendi ele por R$1.800, quer dizer, eu ainda tive um lucro de R$500 naquela operação. E aí, algumas semanas depois que eu vendi esse MacBook, eu comprei um MacBook White. Na verdade, eu troquei, eu dei um Galaxy S3 por um MacBook White em excelentes condições, né? É lógico, quando você pega um Mac, ele desvaloriza pouco. Às vezes, dependendo do que você faça, você consegue até vender ele por mais. Como o MacBook Pro que eu peguei por R$2.200. Eu tirei o drive de CD/DVD dele por uma case que eu coloquei ali de R$92, coloquei um HD ali de 500 GB, que tinha me custado na época uns 100, R$150, e eu usei essa máquina por quase um ano e eu vendi por R$2.800, cara. No total ali, eu não gastei R$2.400 naquela máquina e eu vendi por R$2.800, quer dizer, tive um lucro aí de mais R$400. Então assim, por isso que eu dava preferência para Macs, né? Porque Mac não desvaloriza tanto com o tempo. Mas eu também fiz negociação com outros computadores, outros notebooks. Eu tive um notebook Samsung que eu peguei ele numa excelente negociação, branquinho, ele tinha uma placa de vídeo dedicada da Nvidia. Eu lembro que ele era um i5 de 6ª ou 7ª geração, 8 GB de RAM. E eu dei, acho que foi um iPad 2 usado nele, e aí eu peguei esse notebook. Eu só desfiz desse notebook rápido, uns 5 meses mais ou menos, porque ele era a carcaça toda de plástico, de um plástico que parecia que ia quebrar toda hora. Quando eu abria ele, a dobradiça dele tinha uma pecinha que desencaixava, então ficava com medo de quebrar. Eu preferia deixar ele aberto, mas o costume de fechar o notebook, de vez em quando eu fechava, era a maior luta para abrir. Então eu resolvi vendê-lo ali depois de alguns meses para não correr o risco de quebrar aquela máquina ali na minha mão, né? E ficar com um prejuízo grande ali, de danificar a carcaça, porque você manter a carcaça de um notebook bem conservada, ele valoriza muito na hora de uma revenda. Também teve um HP EliteBook, daqueles mais antigos que eu comprei na época, porque eu fiquei sabendo que era mais fácil fazer um Hackintosh por ele, né? E eu era do mundo Apple nessa época, nesse momento. E aí eu comprei, eu fiz uma negociação, mas eu não consegui fazer o Hackintosh na época. Eu fiquei pouco com essa máquina. Eu já usava Linux, acho que eu instalei Manjaro nessa máquina. E aí depois eu vendi depois de alguns meses. Nessa máquina eu lembro que a diferença de revenda foi de uns R$100 ou R$50, mas eu não lembro se foi lucro ou prejuízo. Pode ter sido de prejuízo, porque eu não tenho certeza agora. Eu tô com 2 valores na minha cabeça, na verdade. Eu tô com 650 e 750, mas eu não lembro qual foi o valor da venda e qual foi o valor da compra. Mas foi essa diferença, então deve ter sido um lucro ou um prejuízo de R$100. E a dica 7, que é muito importante, hoje em dia, ainda dependendo do lugar que você mora, é mais importante ainda, como no meu caso, que moro no Rio de Janeiro, marque num lugar público se você for pegar uma máquina usada, né? Marque num shopping, num lugar bem movimentado, evite andar com dinheiro em espécie. Hoje em dia tem um Pix para facilitar isso, as transferências. Na minha época era TED, tinha que fazer, eu receber a TED, ficar esperando ali o dinheiro cair na conta. Outra coisa, né? Se você comprou o notebook, não saia pelo lugar que você entrou, marca um 10 ali no shopping, dá uma despistada, anda um pouco para ter certeza que ninguém está te seguindo, porque alguém pode ter visto a operação, pode nem ter sido quem negociou com você, pode ser também uma armação de quem negociou, mas pode ser alguém que viu a negociação e de má fé pode tentar armar para você, para tentar te roubar na saída. Então fica ali um tempo, vai, anda, né, disfarça, tenta ter certeza que você não está sendo seguido e não saia pelo mesmo lugar que você voltou. Outra dica importante, se você recebeu o Pix, tenta transferir para a conta da sua mãe, do seu pai, alguma conta que você não tem acesso ali no momento, para em caso de um roubo, de alguma coisa, ninguém consiga tirar aquele valor de você, forçar de maneira nenhuma, porque você já transferiu, então não vai ter como alguém pegar aquele valor de volta naquele momento. Então você evita um dano maior, né? Você transferindo para uma conta,
segura que você não tem acesso naquele momento. Você pode falar que tinha uma conta para pagar que debitou automaticamente e tal, porque se for um risco muito grande a pessoa entrar na tua conta vai ver que o valor não tá, né? Então fica aqui essas dicas, eu espero ter ajudado, que você possa fazer uma boa compra de notebook. Se eu encontrar notebooks com bons preços aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você possa pesquisar, possa comprar. Atualmente eu tenho esse notebook Dell 7560, foi minha máquina principal no canal. Até de 2020 até agora, eu dei R$2.000, 2.200, 2.300 nele na época. A placa de vídeo dele não funciona mais, a NVIDIA, né? Então eu uso a Intel 620 dele. Coloquei bateria nele, vai ter um vídeo aí de instalação de bateria nele, então a máquina está funcionando perfeitamente. Se eu for vender futuramente, eu vou fazer um vídeo, vou colocar aqui no canal falando, eu coloco aí um link na descrição se eu estiver vendendo. Eu acho que zerado de fábrica eu comprei um notebook até hoje. Todos os outros que eu comprei foram usados, eu sempre fiz boas compras. Já tive notebook CCE, Itautec, inclusive eu tenho um Itautec aqui que está no conserto. Já tive Sony Vaio, já tive HP, já tive Acer. O único que eu não tive ainda, eu acho que foi Asus. Já tive Samsung, já tive um monte, né? Então tá aí, fica esse vídeo. Espero ter ajudado. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, tá em dúvida sobre o preço, sobre especificação, deixa aí nos comentários que eu vou tentar sanar, te ajudar aí, respondendo a sua dúvida. Espero ver você no próximo vídeo e até a próxima.